Quem foi Jabes? A história de Jabes na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Jabes em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando tudo a respeito de Jabes. Mas antes, peço que apoie o nosso canal, deixando já o seu like e também se inscreva para poder acompanhar nossos próximos vídeos. Então vamos juntos na história bíblica fantástica sobre Jabes, com a Bíblia ilustrada e narrada. E fique até o final do vídeo, pois iremos juntos aprender coisas inesquecíveis do começo ao fim com a história de Jabes. Estudar sobre Jabes impactou a minha vida e espero que impacte a sua também. Vamos lá? Então, você já ouviu falar sobre quem foi Jabes na Bíblia? Segundo a palavra de Deus, Jabes foi um homem que conseguiu, através de uma pequena oração, mudar toda a sua história. O significado do nome Jabes é o que causa sofrimentos, dores, sequidão, deserto, sendo este nome atribuído a ele por causa de seu nascimento, pois com muitas dores sua mãe o teve, conforme citado na Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Então Jabes já tinha uma marca em sua história de um homem que produziu um fardo, um sofrimento, o que já não deveria ser fácil de carregar em sua vida. Era como um carimbo por causa desse sofrimento que ele causou. Porém, essa marca sobre Jabes mudou, e é isso que vamos ver, de que forma Jabes ficou conhecido e lembrado. Jabes pertencia à tribo de Judá, uma tribo que tem o significado de louvável, alegria, o que já não se condiz com seu nome. E assim, Jabes fez. Segundo a Bíblia, apesar de não se saber muito sobre a vida de Jabes, as informações contidas na palavra de Deus sobre Jabes são valiosas e se encontram apenas em 2 versículos, sendo qualquer outra informação além desses 2 versículos comentários extra-bíblicos. E a menção a respeito de Jabes está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, onde a Bíblia diz: "E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei a luz a ele. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das aflições." E Deus atendeu ao seu pedido. E assim se encerra os 2 versículos sobre Jabes. E vemos que a história de Jabes está focada na oração. E a oração faz parte de todo aquele que ama a Deus. A palavra oração, se você tirar as 2 primeiras letras, fica a palavra ação, que nos leva a uma atitude de expressar nossos pensamentos, sentimentos e que tem sentido, não sendo simplesmente uma repetição de palavras, mas vindo de dentro do coração, de uma forma verdadeira e sincera. A oração é um diálogo com o nosso Pai que está nos céus. Na oração, nós falamos com Deus e Ele, por sua vez, fala conosco também, sendo a oração a melhor maneira de termos uma comunhão com o Senhor. A oração de Jabes foi pequena, direta, mas foi feita com fé e com certeza com boa intenção, sendo uma verdadeira pérola enterrada, onde Jabes fica lembrado não pela dor que ele causou, mas sim por sua oração com fé no Deus de Israel. Segundo a Bíblia, no Velho Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, a oração de Jabes nos mostra que ele não deixou seu nome definir seu destino. O preconceito não conseguiu ditar sua história, mas Jabes rompeu seu rótulo, rogou ao Senhor e recebeu o que tinha pedido. Com isso, podemos ver a história de Jabes, que apesar de curta, tem muito a nos ensinar. Segundo a Bíblia, uma observação feita a respeito de Jabes em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, é que ele era mais ilustre que seus irmãos.
Na Bíblia, a versão NVI diz que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Não sabemos ao certo porque esse título de homem mais ilustre é atribuído a Jabes. Contudo, muitos acreditam que diante do que lhe foi decretado com seu nome, Jabes não se conformou e se esforçou a fim de se sobressair. Pois muitos, quando estão à frente de um fracasso, rótulos ruins, acabam aceitando isso, vestindo aquele rótulo e não lutam. Porém, Jabes não agiu dessa forma. Há uma frase que diz que o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Jabes entendeu isso e não desistiu de ser uma pessoa abençoada por Deus, mesmo que seu nome apontasse ao contrário. Embora Jabes tivesse seu passado complicado, ele reagiu a essa situação e superou os traumas, buscando acima de tudo a Deus em oração, que era o único que podia lhe fazer grande. Nem todos nascem pessoas ilustres, mas em Cristo Jesus todos podem se tornar ilustres. E uma pessoa ilustre pode significar uma pessoa nobre, honrada, confiável, amável, amiga, compreensiva, exemplo em muitos sentidos, na família, no trabalho, na sociedade, uma pessoa respeitada e admirada. Um dos objetivos do Evangelho é nos transformar em pessoas ilustres. Esse é o objetivo, nos fazer parecidos com Cristo. Vamos analisar a oração de Jabes, detalhando o pedido de Jabes a Deus em 4 pontos e buscando formas valiosas de aprender a colocar em prática em nossas vidas. Primeiro, Jabes e a bênção de Deus. Jabes pediu que Deus lhe abençoasse, e o Deus que Jabes está pedindo é um Deus vivo, que é o nosso mesmo Deus. E somente através das bênçãos de Deus que conseguimos vencer o fardo que carregamos. A palavra abençoado significa lançar a bênção, fazer feliz. Ser abençoado por Deus é ser uma pessoa feliz. Pode ser espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Estava cansado de carregar esse fardo, então ele vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação. Ele percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim uma caminhada de bênção com o Senhor. Assim, às vezes acontece em nossas vidas. Estamos presos a dores e sofrimentos do passado. E assim como Jabes, podemos orar e pedir ajuda e a bênção de Deus. Nunca se sinta desqualificado a falar com o Senhor. Ele olha para o seu coração e não para o seu passado. Deus responde a nossa oração, como respondeu a oração de Jabes. Segundo ponto a respeito da oração de Jabes. Jabes e a prosperidade. Jabes pediu a Deus que aumentasse as suas terras, ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida. Jabes tinha o desejo e a vontade de alargar suas conquistas. Isso inclui principalmente dentro do reino de Deus. Semelhantemente, essa é uma atitude que devemos ter. As pessoas têm o costume de querer nos limitar. Quase todos nós já ouvimos: quem você pensa que é para querer ser alguém na vida? Você não vai conseguir. E existem pessoas que ficam acomodadas quando ouvem esse tipo de frase e ainda vivem uma vida murmurando, dizendo: não consigo conquistar nada, eu não tenho futuro, sou uma pessoa que nada dá certo. Mas Jabes não aceitou isso e orou, dizendo: Deus, amplie meus horizontes. Algumas pessoas não desejam isso, temem crescer e decidem continuar onde estão porque não querem maiores responsabilidades. De certo, essa não deve ser a nossa postura como filhos de Deus, pois nosso Pai é o dono de tudo e nós somos herdeiros, e se for de sua vontade, Ele nos ajudará em nossas conquistas. Porém, precisamos ter a disposição de ir atrás e também orar. E quando isso fazemos,
Se não temos algo, é porque não precisamos daquilo naquele momento. Lembrando que a intenção do que se deseja fazer conta muito. Jabes queria alargar suas terras. Com isso, teria maior influência e oportunidade. Se Deus o atendeu, é porque certamente Jabes iria buscar ser uma bênção nas mãos do Senhor. Terceiro ponto, Jabes suplicou a presença de Deus. Jabes disse a Deus que a tua mão esteja comigo. Jabes clama por proteção, pois não adianta ter fronteiras alargadas se não tiver a presença e a mão de Deus guiando os nossos passos. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus, ou seja, o nosso Deus é mais importante que a própria bênção, e ter uma vida com Ele já é nossa maior bênção. Uma sede insaciável da presença de Deus tem que estar em nossa vida, embora muitos hoje foquem no que Deus pode dar e não em quem Ele realmente é, mas nós sabemos que Deus é o suficiente para nós. Quarto ponto, Jabes e a proteção de Deus. Como quarto e último pedido, Jabes diz: guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes entende que seus passos, mesmo prósperos e abundantes, ainda assim ele iria passar por momentos de dores, encontrar desafios que não seriam fáceis e que só Deus poderia o guardar, o proteger e o livrar do mal que ele poderia passar. Por isso, Jabes, em sua oração, pede para que Deus o guarde e o livre do mal. O lugar onde encontramos refúgio, fortaleza, socorro é na presença de Deus, pois é somente a presença do Senhor que traz a ausência do inimigo. Exemplificando, imagine o seguinte: quando nos olhamos no espelho de perto, somos grandes. Quando nos afastamos do espelho, ficamos pequenos, certo? Deus é como nos olharmos no espelho. Quanto mais perto dele estamos, maiores ficamos. E quanto mais nos afastamos, menor ficamos. Assim, quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida. Ele está ali nos guardando em todos os nossos passos. Até porque, sozinhos, não temos forças, a não ser que Deus esteja conosco e seu Espírito Santo nos capacite a vencer. Agora que detalhamos a magnífica oração de Jabes, vemos o resultado que foi Deus responder e atender a oração de Jabes. E assim como Deus atendeu o pedido de Jabes, Ele está pronto a nos ouvir e agir em nossas vidas. Muitas vezes podemos ser tímidos em falar e pedir algo a Deus. Contudo, você precisa entender que Ele sempre vai escutar as suas orações e fazer o que for melhor para você e para mim. Como resultado, quando você tiver a mesma ousadia que Jabes teve, vai ter com você as bênçãos de Deus, a prosperidade, a proteção e a sua presença. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 21, versículo 22: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O segredo de pedir a Deus é fazer com fé, crendo que vai receber e entendendo que Deus já tem tudo preparado e sabe o que é melhor termos ou não. Nosso papel é ter fé, falar com Ele e confiar no resultado. Que tenhamos a fé de Jabes e mesmo que ninguém acredite que você irá vencer na vida, invoque a Deus, acredite que nosso Pai tem o melhor. Lance sua confiança no Senhor. Deus anseia por responder nossa oração e mudar nossa história. Ele quer abençoar a nossa vida, como abençoou a Jabes. E quando você não souber o que falar, se coloque diante de Deus com humildade e o Espírito Santo intercederá, trazendo o que for necessário à sua oração. Deus pode mudar nossa história, como mudou a história de Jabes. Só depende de você. Guarde consigo o legado da história de Jabes e viva uma vida na presença de Deus, conhecendo seu Pai através da sua palavra e da oração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.